Olá pessoal, bom dia. Eu sou o professor Brás. Estamos aqui para mais um Conexão Pastoral. E o tema de hoje é esperança. Um tema muito bonito. Uma palavra que nos suscita bons sentimentos, né? Esperança. Aliás, ao começar este programa e dizer para você bom dia, nessa palavrinha bom dia, eu já estou sugerindo, eu já estou subentendendo a esperança. Quer dizer, eu espero que o seu dia seja muito bom. Você mesmo, você mesma, espera que o seu dia seja muito bom. Então, é um exercício de esperança com relação a esse dia. Na verdade, a esperança, ela parte da realidade humana. Por exemplo, o doente tem a esperança de ficar saudável. O viajante tem a esperança de chegar. O estudante tem a esperança de compreender as coisas, de passar de ano, de concluir o seu curso. E assim por diante. O agricultor, ele espera que a sua lavoura produza maravilhosamente. Ontem eu estava assistindo um quadro do Fantástico, foi o primeiro quadro do Fantástico de ontem. Talvez você tenha visto também um garotinho que lá nas ondas do mar estava aprendendo a surfar, mas surfando ele estava começando a dar os seus primeiros passos. Tudo bem se ele não tivesse já os seus 13, 14 anos, talvez, e sofresse de paralisia cerebral. Então, qual que era a grande esperança de todos, daquele menino, da mãe dele? É que aquele garoto, com as ondas do mar, com a prancha, surfando, ele readquirisse, ou adquirisse, melhor dizendo, a habilidade para começar a andar, a dar os seus primeiros passos. E mostrando lá que ele já estava dando os seus primeiros passos, a esperança crescia ainda mais. Tá? Então a esperança está muito relacionada com o nosso dia a dia, com o nosso fazer, com o nosso pensar, com o nosso sentir. A esperança faz parte da gente, está impregnada na gente. É por isso que a gente acorda de manhã e se levanta, e vai para o trabalho, e vai para a escola, sabe? E procura alguma coisa, porque a gente sabe que tem um depois. Esse depois representa a esperança. Agora, tudo evidentemente, em se tratando da esperança, está relacionado com um pensar positivo. Ou seja, um quadro, principalmente quando se trata de um quadro de contrariedades, de dificuldades, de limitações, esse quadro eu espero que ele mude para melhor. Esse é um pensamento positivo. Quer dizer, eu vou me reorganizar, eu vou me completar, eu vou ser mais feliz. Tá? Porém, esse pensar positivo, que está mais a nível das emoções humanas, ele, em se tratando da esperança, não é tudo. Por quê? Porque nós correríamos o risco de excluir a visão cristã e achar que o pensamento positivo responde por todos os aspectos da nossa esperança. De modo cristão, pensando de modo cristão, isso seria presunção. Seria excluir Deus do horizonte humano e colocar apenas nos condicionamentos humanos, nas emoções humanas, nos efeitos do pensamento positivo, os resultados que eu quero obter. Deixa de ser esperança? Não. Mas responde pela esperança cristã? Não. A esperança cristã dá um passo a mais. Então vamos dizer que esse nível de esperança precisa ser complementado com uma esperança cristã. Tá? Então, na esperança cristã, nós vamos ver que o quadro ele se torna um pouco mais ousado, um pouco mais exigente. Eu vou entender que a virtude, a esperança é uma virtude, que não se trata apenas
de uma ação de Deus. A gente fala assim, de um labor de Deus, de um laborar de Deus. Laborar aqui é trabalhar, né? Precisa de um colaborar. Deus labora e eu participo. Então é mais ou menos assim. É um dom que Deus dá para nós e que nós precisamos desenvolvê-lo. Aí vem a nossa parte. Então é um caminho de mão dupla. Na medida que eu cultivo essa semente, na medida que eu coloco ali todo, vamos dizer, o meu cuidado, e o cuidado significa, eu vou refletir sobre, em se tratando de Deus, eu vou achar o caminho da oração, eu vou fazer leituras espirituais, eu vou realizar atitudes e atos de fé que alimentam e que fazem crescer essa esperança. Essa é a parte do colaborador. Então, eu trabalho junto com Deus. Nesse sentido, a esperança é uma virtude. E virtude faz entender bem essa questão do colaborar. Veja só. Se eu pratico determinadas ações em vista da esperança, de modo repetitivo, por exemplo, eu sempre vou fazer as minhas leituras espirituais, eu sempre vou participar da Eucaristia, eu sempre vou participar do culto, eu sempre vou me aconselhar, procurando entender melhor as coisas de Deus. Isso alimenta a esperança. Então esse sempre significa o hábito. Então se eu me habituo a fazer, eu adquiro a virtude. Tá? Esse hábito é positivo, mas pode também ser negativo. Se eu tenho por hábito fazer o que é mal, o que é ruim, o que não edifica, o que é egoísta, então eu vou adquirir, ao invés da virtude, eu vou adquirir o vício. Tá? Então vamos lá. Temos essa questão da esperança no nosso dia a dia, no nível das emoções humanas, que eu traduzo como um pensar positivo, que, em síntese, quer reverter um quadro, ou ruim, ou péssimo, ou contraditório, ou um quadro que não é ruim nem nada, mas que eu quero que seja melhor, a nível de pensamento positivo. E tem essa esperança que tem a sua base em Deus, né? Essa esperança que é uma virtude cristã, ok? Vamos procurar aprofundar um pouco sobre isso? Eu não sei se você conhece Moltmann, né? Ele é um dos principais teólogos luteranos. E esse cara, ele, durante a Segunda Guerra Mundial, foi um prisioneiro inglês e ele foi conduzido para o campo de concentração de Auschwitz. Ele ficou lá de 1945 a 1948. E nesse período que ele ficou no campo de concentração, ele viu as atrocidades humanas. Ele viu o extermínio, ele viu a dor, a miséria, ele viu o ser humano reduzido, ele viu o ser humano reduzido ao trágico, né? Esqueléticos, aqueles que entravam naqueles fornos lá e saíam pré-chaminés, eram queimados vivos, né? Envenenados, e assim milhares e milhares de pessoas morrendo à míngua, humilhados, ultrajados. Era a escória da humanidade. Pois bem, Moltmann, naquele ambiente, ele que vinha de uma família religiosa, ele pensava, cadê Deus? Como pensar em Deus aqui em Auschwitz? Mas aí caiu nas suas mãos o Evangelho, a Bíblia. E das poucas possibilidades que tinha ali, uma delas era realmente se ocupar da leitura bíblica. E ele foi lendo, procurando ali, quem sabe, encontrar alguma razão, né? E eis que um texto chamou muita atenção dele. Quando ele viu o Cristo sofredor.
Então, o que aconteceu com Jesus Cristo? Ele se identificou com Jesus, ali no seu sofrimento, quando ele viu que Jesus lá na cruz padeceu terrivelmente. As piores situações, humilhação, ultraje, dor, certo? E o abandono, quando ele vê que Jesus fala assim, Pai, por que você me abandonou? Então, ele, Bultmann, se identificou com esse abandono, com essa dor, com essa situação caótica, né? Então ele chegou à seguinte conclusão: aqui, pensando em Jesus, aqui tem alguém que se identifica comigo. E esse mesmo Jesus, ele deu para esse prisioneiro de guerra toda a esperança. Por quê? Porque esse Jesus, ele se submeteu à dor, ao sofrimento, a tudo isso aí, e venceu. Venceu a cruz, venceu a dor, venceu o sentimento de abandono, venceu a morte. E ele percebeu que Jesus, ali na cruz, se sentiu abandonado. Então, o sentir é algo muito humano. Por que você me abandonou? Se sentiu abandonado. Porém, esse mesmo Jesus sabia que ele não estava abandonado. Então, olha a diferença dos dois verbos. Sentir-se abandonado, que é algo muito humano, e o saber que não estava abandonado. Então, é a fé, a esperança. Por isso, Jesus passou toda aquela tribulação e se tornou um vencedor. Então, nessa vitória, também houve uma identificação. O que passou pela cabeça daquele prisioneiro de guerra? Eu estou aqui, igual Jesus, sofrendo, padecendo, morrendo. Porém, eu sei que não termina aqui. Então, tem uma esperança. E Jesus Cristo deu isso para ele. Por isso que, embora naquele cenário desolador, ele foi capaz de escrever a tão conhecida, a tão divulgada teologia da esperança. Né? Tinha tudo para se revoltar. Bem parecido com esse Moltmann, tem o Viktor Frankl, que também foi prisioneiro de guerra nos campos nazistas, experimentou todos aqueles totalitarismos, aquelas agressões, aquelas ditaduras. Ele viu sua esposa, seus filhos serem mortos. E ali, a partir também de um pensamento voltado para uma fé, ele foi capaz de escrever sobre o sentido da vida, a vida que continua. E eu quero juntar isso aí, já que eu falei de Jesus Cristo, eu quero mostrar o mundo grego e o mundo cristão. Então, antes de Jesus Cristo, predominava na Europa, em todo o Ocidente, a visão grega da vida, do mundo grego. E qual que era a visão que o mundo grego passava? Que a vida humana era trágica. Então, veio até nós a expressão, a tragédia grega. E essa tragédia grega, ela ficou muito conhecida e ficou ilustrada no mito do Sísifo. Aquele cara que foi condenado pelo Deus, né, pelo Deus Prometeu, Hermes, né, essas divindades aí, que condenaram o Sísifo a empurrar uma pedra do morro acima. Então ele começava a rolar essa pedra com muito sacrifício, uma enorme pedra, pesadíssima, e a intenção era chegar no alto do morro e jogar essa pedra para o outro lado. Só que ele ia empurrando, 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 quando chegava lá no alto do monte, a pedra rolava para baixo. E ele tinha que recomeçar tudo de novo. Vai lá. O maior esforço, chegava lá, rolava para baixo. Isso infinitamente. Ele nunca mais ia parar de rolar essa pedra. Um esforço inútil, um esforço em vão, um esforço humilhante. Isso era trágico. Isso era tragédia. Ele tinha que recomeçar sempre novamente, né? Então, o que significa chegar até lá e voltar tudo de novo? Quer dizer, não tinha continuidade, não tinha esperança, não tinha algo além daquilo ali. Era sempre a mesma coisa,
a vida se repetia. Muito bem, dentro desse cenário do mundo grego, veio Jesus Cristo. E esse limite de rolar a pedra era representado pela morte. Então o que a humanidade grega percebia? A morte é o limite. Depois tudo recomeça de novo. A vida é cíclica. Outras pessoas repetem a mesma história. A história se repete. Então veio Jesus e vamos imaginá-lo rolando essa pedra morro acima. Quando chega lá, ele rola a pedra para o outro lado. Como que ele rolou a pedra para o outro lado? Quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então, a vida não termina com a morte. A vida continua depois da morte. Tem um além. Então, agora a história tem uma continuidade. Não é mais uma tragédia que se repete. Então, aqui, a gente entra no horizonte de uma teologia cristã que nos oferece uma visão de completude. E aí a gente vai colocar uma palavrinha chamada escatologia, ou seja, a esperança de herdar o reino de Deus, de herdar a vida eterna. Essa é a esperança que nos mantém vivos na fé. O que na verdade acontece para a gente dizer assim, olha, a esperança é um dom de Deus? Por que Deus vem em nosso socorro, nos dando esse dom, infundindo em nós essa qualidade? O que acontece é assim, nós temos, vamos falar da esperança como virtude teologal, que não está sozinha. As virtudes teologais são fé, caridade e a esperança. Então a gente costuma falar fé, esperança e caridade, né? Então a esperança vem como uma ponte entre a fé e a caridade. O que acontece? Acontece que pela fé nós adquirimos um conhecimento de Deus, né? E esse conhecimento de Deus, ele caminhando na fé, não é total, não é pleno. Como nós vamos conhecer totalmente a Deus? Impossível. Mas a fé nos faz caminhar às apalpadelas. A gente vai vislumbrando, vai captando esse Deus. Só que é uma realidade obscura. Não compreendo totalmente. Eu não sei totalmente. E aí pode surgir a aridez espiritual. Pode surgir o desânimo na espiritualidade, né? Aridez é o quê? Eu perdi toda a vontade de rezar. Eu perdi todo o empenho de participar, de fazer a minha reflexão bíblica. Eu não me interesso mais, né? Então, aquele conhecimento que eu tenho de Deus, ele pode ser confundido por causa do mistério do próprio Deus. Aí vem a caridade. A caridade, essa virtude teologal, ela nos revela o amor de Deus. O quanto Deus é grandioso em nos amar. Em preparar para nós o que um pai realmente prepara para o filho, né? E o Evangelho está farto de exemplos de como Deus realmente manifesta essa caridade. Só que o ser humano, por causa do pecado, desmerece toda essa caridade. Aí eu penso assim, poxa vida, o conhecimento que eu tenho de Deus pode entrar em nuvens escuras. E apesar do sol existir, de repente esse sol é coberto por essa nuvem e eu fico num cenário de aridez espiritual. Eu caminho na caridade e de repente o pecado ofusca tudo isso, eu me sinto longe do amor de Deus. Então, o que acontece com a esperança? A esperança é essa luz, é esse fio que me permite reaproximar, né? Que não rompe essa amizade, que não rompe esse amor, que não rompe essa fé. Quer dizer, eu posso estar me sentindo, humanamente falando, ou espiritualmente falando, o pior pecador, mas eu tenho esperança de que eu volte novamente à graça de Deus. Eu posso me sentir muito longe de Deus, né? Eu posso, de repente, sentir que eu não compreendo nada de Deus,
Mas pela esperança, eu espero que essa máscara de dúvidas caia e eu possa vislumbrar Deus na sua grandeza, né? Então, com relação a Deus, Ele é fiel. Ele cumpre todas as suas promessas. Então isso deve ser a plataforma de onde eu vou partir para realmente nunca perder a dimensão da fé, nem da caridade, me manter firme na esperança. Como assim Deus cumpre todas as suas promessas? Pelo que a gente conhece da literatura bíblica, pelo que a gente conhece dos personagens bíblicos que apostaram em Deus, todos eles viram a fidelidade de Deus. Então a fidelidade desse Deus me permite caminhar na esperança. Se você pegar o patriarca Abraão, foi um homem de fé. Porém, ele via que essa fé parecia, quer dizer, os elementos concretos da fé, as promessas, pareciam não se concretizar. Mas ele caminhou na esperança. Deus cumpriu a sua promessa com relação a Abraão e a todo o povo de Israel. Assim foi com todos os profetas. Assim foi com Maria, mãe de Jesus. Assim foi com relação à promessa de que viria o libertador. Viria o Cristo, o Salvador. E o povo de Israel esperava, esperava, esperava. De vez em quando batia um desespero. Mas aí vinha um enviado de Deus, um profeta, e dizia assim: olha, não desesperem, continuem esperando. Deus é fiel. Ele cumpre tudo o que prometeu. E realmente, dentro da nossa fé cristã, o Filho de Deus veio até nós e cumpriu todas as suas promessas, né? Então, vale a pena colocar em Deus a nossa esperança. Por quê? Ele cumpre as suas promessas. E outra coisa, para Deus, nada é impossível. Se nada é impossível, eu posso, de repente, passar por momentos difíceis. Mas o conhecimento que eu tenho de Deus me diz assim: Ele é fiel e para Ele nada é impossível. Então, lembrando algumas realidades desse Deus para o qual nada é impossível. O próprio apóstolo Paulo, ele fala assim: posso tudo naquele que me fortalece, né? Ou o Cristo vai dizer assim: quem está comigo, o mesmo Paulo, quem está comigo, quem está com o Cristo, quem estará contra ele, né? Quem estará contra o Cristo? Quem estará contra mim se eu estou com Cristo? Aqui fizemos um jogo de palavras, mas a ideia é essa. Se eu estou com Cristo, nada pode me deter. Eu posso tudo naquele que me fortalece, né? E Deus é o Deus do impossível. Então tem muitas coisas no nosso horizonte humano que a ciência não responde. A ciência não chegou lá. Não tem uma resposta. Que mostra que nós, seres humanos, somos impotentes, insuficientes. Eu e minhas circunstâncias não conseguimos reverter um quadro, reverter uma situação. Porém, Deus é o Deus do impossível. O Deus para o qual nada é impossível. Então, se eu sei disso, eu posso até sentir um monte de coisas, mas eu sei. Então, eu posso depositar nele as minhas esperanças, tá? Então, olha só, que bondade e que generosidade de Deus. Eu preciso ter esperança. Então, a esperança vem como um dom de Deus. Deus vem, deposita em mim essa sementinha da esperança. Agora, eu vou praticar, como eu disse um pouco antes, eu vou praticar eu vou praticar sempre o bem. Eu vou praticar sempre a busca da compreensão desse Deus. Então eu adquiro uma virtude. Essa virtude, quando se trata de confiar na fidelidade de Deus, confiar no poder de Deus, é esperança. Tá? É por aí. Então veja só. Sempre eu preciso manter os pés no chão,
para entender que preciso eu me esforçar, me exercitar e manter os olhos no alto, para entender que é um dom de Deus, um caminho de mão dupla. Eu e Deus somos colaboradores para uma vida melhor, para um mundo melhor, ok? Muito bem, continuando aqui o nosso Conexão Pastoral e fazendo aqui o último quadro, nós estamos falando então da esperança. E para nós, cristãos, a maior expressão, o ponto mais alto que concretizou a esperança entre nós foi Jesus Cristo. Então, nós podemos olhar Jesus caminhando lá entre as pessoas do seu tempo, se encontrando com os doentes, com endemoniados, com excluídos de modo geral, pobres, as pessoas sofridas do seu tempo. Ao passar no meio daquelas pessoas, ele suscitava um sentimento diferente, ele suscitava uma mudança, ele provocava um novo sentimento. Um sentimento de que podia mudar as coisas, de que tudo podia se renovar. Podemos traduzir que ele era o cara que conseguia infundir ou fazer brilhar a esperança no coração das pessoas. E ele foi muito ousado em vender essa ideia de um mundo novo, de uma vida nova, de um novo reino, de uma nova terra, certo? E as pessoas acreditaram que a partir dele as coisas nunca mais seriam as mesmas, né? Que haveria então um mundo de justiça, um mundo de paz, um mundo de igualdade, que haveria um mundo que fosse realizar o que o profeta Isaías tinha falado lá no Antigo Testamento, que o leão e o cordeiro pastariam juntos. Né? Veja, que a serpente ia ficar no mesmo ninho lá com a ave, quer dizer, animais supostamente devoradores um do outro, predadores, mas que simbolizavam na linguagem de Isaías um mundo novo, um mundo de completa harmonia, de muita paz. Né? E Jesus, caminhando entre as pessoas, ele suscitava esse sentimento. Olha, vai vir um mundo novo. E olha que aquele cenário era um cenário de muita exploração, um cenário de escravidão. Né? Os romanos, eles comandavam toda a Judéia. E eles cobravam pesados impostos. E eles prendiam, eles humilhavam, eles matavam. Né? E naquele cenário de escravidão, vem Jesus como uma luz. Ele fala assim, eu sou a luz. Ora, quem vê a luz no fim do túnel, dizemos aqui entre nós, tem esperança. Né? Tem uma luz no fim do túnel, tem uma esperança. E Jesus era essa luz que estava entre eles. E para que o mundo fosse melhor, ele falava, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É claro que tudo isso gera uma indicação de que, caminhando por ele, seguindo os seus ensinamentos, as pessoas chegariam a uma vida eterna, a uma vida nova, a um reino de plenitude. Né? Então, Jesus, ele encarnou a esperança, ele concretizou a esperança. E o que aconteceu com as pessoas? Muitos deixaram o seu comodismo e passaram a seguir Jesus. Né? Muitos deixaram o seu desespero e passaram a se alimentar dessa esperança. Muitos saíram das trevas e vieram para a luz. Teve quem não quis. Por quê? Afinal de contas, caminhar na esperança não é só facilidades. Não é oba-oba. Caminhar na esperança tem exigências. E Jesus falou, quer me seguir? Pega a sua cruz. Mas a cada passo de quem segue Jesus, sabendo renunciar, sabendo suportar o peso da cruz, das pedras do caminho,
a esperança vai crescendo no próprio caminhar. Quanto mais eu caminho, mais eu espero. Mas eu não estou sofrendo quando eu estou nesse caminho. Eu não estou pisando descalço nas pedras, eu não estou sentindo os espinhos. Está pisando nas pedras, está sentindo cansaço, está sentindo a dor dos espinhos. Mas o que são essas pedras? O que são esses espinhos? O que é esse caminho estreito? Esse caminho estreito significa: eu não vou ficar no comodismo e nos prazeres do mundo. Eu não vou ficar na ignorância do mundo e deixar que as coisas aconteçam sem me comprometer com nada. Não, eu vou me comprometer. Eu vou exigir de mim o melhor. Eu vou exigir que os meus passos sejam nesse rumo, não naquele. Isso é o espinho, isso é a cruz, isso é o sacrifício. Essa é a opção por Jesus Cristo. Então, quando eu faço essa opção, eu renuncio. Tá? Aí vem a dimensão, como eu disse, do sofrimento. Porém, na renúncia quando eu estou caminhando, renunciando a tudo mais, eu vou vislumbrando melhor essa luz, eu vou dando passos que me aproximam cada vez mais do conhecimento de Deus, e isso suscita cada vez mais esperança. Esse é o colaborar. É o laborar de Deus e o laborar do homem. Né? Por aí que eu realmente caminho para fazer de mim um ser de esperança, ok? Então, esperando um dia melhor, esperando uma vida melhor, um mundo melhor, lá vamos nós caminhando sempre para frente. Valeu? Um grande abraço. Continuamos abertos aqui para alguma interação e que você seja sempre uma pessoa de muita esperança. Até mais, pessoal. Um grande abraço. Estaremos aqui no próximo Conexão Pastoral para conversarmos juntos e crescermos juntos, ok? Grande abraço.